E para fechar essa aula, nesse último exemplo eu trago para vocês o cenário onde a gente vai estudar uma transformação linear aplicada a um vetor aleatório. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem x, um vetor aleatório pertencente a Rm, que tem uma função densidade e probabilidade conjunta, que a gente denota por f com o x embaixo. Tá? Repara que nem sempre nos exemplos anteriores eu carrego essa notação de identificar aqui embaixo quem é o vetor aleatório, quando não tem problema de ambiguidade. Tá? Mas nesse caso aqui vai ser importante. E eu tenho uma matriz A, M por M, que a gente sabe que está nos associando uma transformação linear que vai de M em M, e eu estou assumindo que essa matriz ela é inversível. Ou seja, eu consigo retornar, né, de Rm para Rm também com a matriz A menos 1. E nosso objetivo é entender quem que é a densidade do novo vetor aleatório y, que é igual a x. Bom, o nosso teorema de mudança de variáveis ele vai nos dar o resultado de modo bastante direto aqui. Tá? Vamos entender então. A minha variável y ela é uma função da variável x, que é a multiplicado por x. Como eu estou assumindo que a minha matriz A é inversível, é muito fácil voltar. Né? X vai ser a função h de y, que é dada por a menos 1 multiplicada por y. Então, portanto, o meu jacobiano vai ser dado pelo quê? Pelo determinante da derivada da variável antiga em relação à variável nova. Tá? Por mais que a gente não tenha aprendido ainda cálculo matricial, né, a derivada de número vezes variável, a gente sabe que fica só o número. Então, vale um análogo aqui quando a gente faz multiplicação matricial por vetor. A derivada de x em relação a y vai ser exatamente essa matriz A que está aqui. Então, isso vai dar o determinante da matriz A menos 1. E, portanto, pelo nosso teorema de mudança de variáveis, tá? Eu sei que a densidade de y vai ser quem? Eu vou pegar a densidade de x, e onde tem x, né, eu vou substituir pela minha nova expressão em função de y. Ou seja, aqui vai ficar a menos 1 vezes y, e eu multiplico pelo módulo de j, módulo do det de a menos 1. Só que determinante da inversa é 1 sobre determinante de a. Eu vou escrever isso aqui como se fosse 1 sobre módulo do determinante de a vezes densidade de x calculada em a menos 1 vezes y. Então, essa é a expressão da densidade do nosso novo vetor aleatório. Tá? E a última pergunta, que podemos falar do suporte desse novo vetor aleatório, fy. Bom, imagina então que S eu vou chamar de suporte de x. Ou seja, quando eu olho aqui x1, x2, etc., até xm, o meu conjunto onde o vetor x assume seus valores é esse conjunto aqui que eu chamei de S. A partir do momento que eu aplico a minha transformação A, eu vou obter y1, y2, até ym. Tá? E a imagem desse conjunto S pela minha transformação linear A vai ser justamente o meu conjunto T, vai ser o suporte do meu vetor aleatório y. Ou seja, x assume valores em S e y assume valores aqui em T. Então, eu posso dizer que essa minha densidade aqui ela é válida para y no seguinte conjunto. Y pertencente ao conjunto T, que eu defini como se fosse A vezes S. E essa notação, né, matriz vezes um conjunto, representa o seguinte. Eu vou pegar cada elemento do conjunto S e vou multiplicar pela matriz A. Ou seja, o conjunto AS é o conjunto AX para X pertencente a S. Tá? Então, no caso que a gente tenha uma função linear de um vetor aleatório, é bastante simples como a gente encontra quem que é a sua densidade. E eu quero trazer isso para ilustrar para vocês
algo bastante importante envolvendo uma distribuição extremamente importante também, tá? Então, primeiro de tudo, vamos introduzir a distribuição normal multivariada, tá? Vamos examinar primeiro quem que é uma distribuição normal univariada, beleza? Eu vou olhar só para o núcleo da distribuição normal univariada, vou esquecer a constante de normalização. Então, uma normal univariada, eu tenho aqui E elevado a menos meio, x menos média ao quadrado, dividido por variância ao quadrado, que eu vou escrever da seguinte forma para ficar parecido com o que a gente vai descobrir. E elevado a menos meio, sigma ao quadrado elevado a menos 1, x menos mi ao quadrado. Tá? Agora, quando eu quero tentar generalizar a minha distribuição normal univariada para o caso multivariado, tá? Primeiro que eu não vou mais ter um vetor x, eu não vou mais ter um número x, eu vou ter um vetor x, perdão. Cada x pode estar associado a uma média respectiva, tá? Então eu vou ter um vetor de médias aqui. E agora eu não vou mais ter um parâmetro de variância, tá? Porque eu não tenho só uma variável para considerar. E além disso, eu posso ter relações de dependência entre um x e outro x. Então agora eu vou ter uma matriz, que eu vou chamar de sigma, que vai ter a seguinte propriedade. Na diagonal, ela vai ter exatamente as variâncias entre cada uma delas, e fora da diagonal, ela vai ter as covariâncias. Tá? Sigma a gente vai chamar de matriz de covariância. Então, só para ficar explícito aqui, sigma ii ao quadrado é a variância de xi, e sigma ij, que claro que coincide com sigma ji, ou seja, essa matriz sigma ela é simétrica. Então, isso daqui vai ser igual a covariância entre xi e xj. Ok? Então, a gente já entendeu, de alguma forma, como é que a gente vai generalizar esses objetos. A variável, a média e a variância. O que vai acontecer com eles. Agora vamos ver como é que esses objetos vão interagir aqui dentro desse expoente. Tá? Bom, o meu resultado é ter um número no final, né? Porque minha densidade de probabilidade é um número. Então, eu tenho que ter E elevado a um número aqui. Eu não posso ter um vetor nem uma matriz. A gente sabe fazer exponencial de vetores, exponencial de matrizes, mas não queremos fazer isso ainda. Então, a maneira como eu vou fazer isso daqui, vamos ver se vocês concordam comigo que faz sentido. Eu vou fazer x menos mi, parece razoável considerar o vetor x menos o vetor de médias. Vou fazer ele transposto. E como aqui aparece 1 sobre a variância, parece razoável eu fazer o inverso da matriz de covariância, que vai multiplicar x menos mi aqui. Por que eu estou fazendo isso? Para me dar um número no final. Isso aqui é um vetor que tem m linhas e uma coluna. Isso aqui é uma matriz m por m. E quando eu faço essa transposição aqui, isso me torna, né, um vetor uma linha por m colunas. Então, esse produto mais da direita vai me dar uma coisa com m linhas e uma coluna. E quando eu fizer esse produto aqui da esquerda, eu vou ter uma matriz 1 por 1, né, que é mais conhecido popularmente como um número real. Então, me parece razoável eu olhar essa quantidade, dado que ela vai me associar um número real. Então, só para a gente escrever um pouquinho mais, para a gente entender bem essa conta, isso vai ser x1 menos μ1, etc., até chegar em xm menos μm, que multiplica a minha matriz sigma, que tem sigma 1, 1 na diagonal, até sigma mm na diagonal, sigma ij fora e sigma ji aqui em cima, tá? E aqui eu vou ter x1 menos μ1 até xm menos μm. Tá? A gente já se convenceu que isso aqui vai dar um número real. Porém, além disso, né, eu quero que esse número seja positivo. Né? Se eu fizer uma analogia aqui com o caso univariado, eu tenho um número ao quadrado multiplicado por um número positivo. Então, isso sempre vai me dar um número positivo. Então, eu quero que isso daqui seja positivo para todo vetor x em Rm. Tá? E isso vai me dar uma condição especial aqui, na matriz
Perdão, desculpa, aqui eu esqueci de colocar uma inversa, tá? Consertando, esqueci de colocar uma inversa aqui. Então, isso vai me dar uma propriedade, uma condição sobre a matriz de covariância inversa, que vai dar uma condição também na matriz de covariância. Então, a gente vai pedir que sigma seja uma matriz positiva, definida e simétrica. Tá? Simétrica ela já é, por definição, dado que a informação que está contida aqui nela, mas o fato dela ser positiva definida diz para mim o seguinte: eu tenho que ter essa quantidade aqui, z transposto vezes sigma z maior que ou igual a zero para todo z pertencente a Rn. Tá? Ah, mas aqui no expoente da minha exponencial não aparece sigma, aparece sigma menos 1. Mas não tem problema. Se sigma é simétrica, positiva, definida e inversível, isso é a mesma coisa que eu falar que sigma menos 1 também é positiva definida. Tá? Então, essa condição aqui sobre a matriz de covariância sigma é suficiente, né, para eu garantir que o que está aqui em cima vai dar certo. Outra forma da gente falar que uma matriz é positiva definida é dizer que todos os seus autovalores são positivos. Tá? Então, a gente define a nossa... Agora que a gente se convence, né, estamos mais convencidos disso, a gente pode dizer que nosso vetor aleatório x tem distribuição normal multivariada, com vetor de médias μ e matriz de covariância sigma. E aí eu posso colocar esse m aqui embaixo para a gente lembrar, né, a dimensão desse vetor. E a sua densidade vai ser dada pelo seguinte: E elevado a menos meio, x menos μ transposto, sigma menos 1, x menos μ. E aí tem uma constante de normalização que a gente consegue deduzir analogamente igual a gente deduziu no caso da normal univariada. Não vou fazer essa conta, que é 1 sobre 2π elevado a m, determinante da matriz sigma. Isso daqui dentro da raiz. Isso vale para todo x pertencente a Rn. Então essa é a nossa normal multivariada. Agora eu quero encontrar a distribuição de y igual a x, onde A é uma matriz n por m inversível. Bom, vamos olhar o seguinte. Tá? Primeiro de tudo, vamos notar que quando eu estou fazendo um caso particular de uma função linear, de um vetor aleatório, se me for conveniente, eu posso ignorar a constante de normalização, né, e encontrar só o núcleo da minha densidade, caso eu consiga identificar aqui uma distribuição conhecida. Tá? Porque o determinante de A é um número, então isso aqui é só um termo que entra para a constante de normalização. Tá? Esse é um caso muito particular da transformação linear. Nem sempre isso vai. Então, nesse caso, eu vou me dar o luxo de ignorar a constante de normalização e eu vou olhar somente para o núcleo da nossa nova densidade aqui. Tá? Ou seja, a densidade de y ela vai ser proporcional ao seguinte. Eu vou escrever assim na forma de ESP para ficar mais fácil. Exponencial de menos meio. E aonde tem x, eu vou trocar por a menos 1 vezes y. Então vai ficar a menos 1y menos μ transposto, sigma menos 1, a menos 1 vezes y menos μ. Tá? E agora eu vou brincar com isso daqui. Tá? Eu tenho uma certa... eu olho para essa expressão e eu penso, puxa, isso tem cara de que vai me dar uma normal multivariada também. Tá? Mas eu tenho que arranjar alguma coisa para dar certo. Eu não posso ter nada multiplicando minha variável. Eu tenho que ter variável menos coisa, matriz vezes variável menos a mesma coisa. Então vamos botar esse A menos 1 em evidência. Lembrando um pouquinho de álgebra matricial, quando eu colocar A menos 1 em evidência, vai ficar y menos A vezes μ transposto sigma menos 1. E eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Vai ficar A menos 1, y menos a μ. Ok? E aí agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu faço o transposto de produto de duas matrizes, isso vai ficar o primeiro, y menos a μ transposto, e o segundo transposto, que eu vou escrever como a menos t,
porque eu estou usando uma propriedade que me diz que A menos 1 transposto é igual a transposto menos 1, e eu posso batizar isso de A menos T, para ficar mais fácil na escrita. Aqui vai ficar sigma menos 1, e se eu fizer o mesmo procedimento aqui, vai ficar A menos 1, y menos a mi. Ok? E agora eu já tenho quase o que eu quero. Né? Eu tenho variável menos coisa, transposto. Do outro lado eu tenho variável menos coisa. E aqui no meio eu tenho que ter uma matriz inversa. Então, eu vou fazer o seguinte. Vai ficar y menos a mi transposto. E aqui eu vou escrever, na ordem contrária, a sigma a transposto menos 1. E vou deixar y menos a mi aqui. Por que eu escrevi desse jeito? Porque quando eu faço essa inversão, eu boto a inversa para dentro e troco a ordem que estou multiplicando. Então vai ficar A menos T, sigma menos 1, A menos 1. Exatamente a expressão que a gente tinha ali em cima. E isso é exatamente o núcleo de uma normal multivariada. E a constante de normalização, né, decorre disso daí. Então, portanto, uma transformação linear de um vetor com distribuição normal multivariada também tem distribuição normal multivariada com o vetor de médias a mi e matriz de covariância a sigma a transposto. Tá? A distribuição normal multivariada é extremamente importante em aplicações e ela vai aparecer novamente algumas vezes aqui no nosso curso.